Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos desta quinta-feira. Por uma análise simples, eu quero falar um pouco sobre a volta do Jobson, que deve atuar já na semana que vem contra o São Paulo, e o pessoal deve estar curioso até para relembrar o que o Jobson pode entregar ou não para o Santos, então vou falar um pouquinho disso, um vídeo eu pretendo que seja um pouco mais curto que o usual, para a gente não se alongar muito. Eu só tenho um recado antes, uma sugestão para quem gosta de podcast, ou para quem não gosta, mas quer ouvir algo sobre o Santos. Eu participei do podcast Amigos do Urbano Caldeira, o link está aqui na descrição, para falar sobre o meu lugar preferido no mundo, a Vila Belmiro, que está completando 105 anos neste 2021. Se eu não me engano, é em outubro mesmo o aniversário. Enfim, e eu, o Vinícius e o Fernando, que apresentam o programa, conversamos bastante sobre a vila, contamos histórias. Foi um episódio bem legal lá do podcast. Se você não conhece esse podcast, olhe os outros episódios também, tem uns 30 e poucos já. Tem alguns muito legais, mais um conteúdo aí sobre o Santos bastante interessante que está disponível para vocês. Então, quem quiser ouvir esse episódio com a minha participação, tá aqui embaixo. Muito bem, Jobson, segundo a Gazeta Esportiva, deve ser relacionado para a partida da próxima quinta-feira contra o São Paulo, né? O Santos não joga no final de semana, como vocês já estão sabendo, partida adiada contra o Fluminense. E o Jobson é mais uma opção que passa a poder ser utilizada pelo Fábio Carille no meio-campo do Santos. O meio-campo que tem sido um setor com bastante dificuldade, né? Os jogadores que têm atuado não têm se destacado, a armação tem sido bem falha, sendo bem honesto. Então, qualquer peça que possa surgir como solução, a gente tem que tentar analisar e ver o que de fato pode entregar. Eu vejo muita gente se apegando, por exemplo, o Lacava no lugar do Giamota. O Lacava não tem atuado no Sub-23 no meio campo, né? Ele tem sido ponta. O Luizinho lá, o Augusto, realmente não tem se destacado a ponto de merecer vaga no profissional. Então a gente tem que começar a enxergar no banco do profissional quem pode substituir os jogadores que lá estão como titulares hoje. Parto do princípio de Camacho, Giamota e Sanches. Eu não escalaria esse meio campo, já falei várias vezes aqui que para mim o Giamota é falso 9, não deveria jogar no meio, e o Sanches não pode ser o meio armador principal. E no momento, aliás, nem jogar os 90 minutos, né? Tem ido bem mal recentemente. Mas até aí, enfim, tem o Pirani, que eu sempre defendi como titular, de repente posso estar errado nisso também, mas agora tem o Jobson. O que o Jobson pode entregar? Eu quero que vocês relembrem o que ele fazia. Não se apeguem que ele é um craque, solução, porque não é isso, mas ele pode ser uma peça interessante. Na minha visão, ele é um segundo homem de meio campo, então ele precisa de alguém marcando atrás, porque ele não é um grande marcador, mas precisa de alguém na frente também para ter uma opção de passe. Quem eu falo sempre que joga assim na minha visão? O Sanches. Então, para mim, Jobson e Sanches não são titulares juntos. Eles têm que ter essa divisão. Se um está em campo, o outro não está. Por exemplo, por que acredito nisso? O Jobson, como opção, é um cara que se movimenta mais por toda a faixa de campo, a faixa lateral, né? Ele sabe jogar centralizado, mas vai para a direita, vai para a esquerda, sabe jogar por ali. O Sanches é um cara que fica mais parado na direita, o que para mim é um grande erro dele, se ele escolhe fazer isso, ou do técnico que escolhe, que manda ele fazer isso. Mas é um cara que se movimenta menos na lateralidade do campo, digamos assim. O Jobson se movimenta mais. O Jobson, em relação ao Sanches, também tem, curiosamente, um aproveitamento melhor de passe. Lembrando que, claro, ele está voltando de lesão. Estou pegando os números do brasileiro do ano passado, comparando com os do Sanches desse ano. Não tem números mais atualizados do Jobson. Então, olha só, por exemplo, em passes, 81% de acerto do geral do Jobson. No caso do Sanches, 78%. Nos passes no próprio campo do Jobson, 90%. São passes mais fáceis. Mas mesmo assim acima do Sanches com 89%. Não é uma diferença considerável. Mas no campo adversário, os passes ofensivos, o Jobson tem 71% de acerto contra 64% do Sanches. Já é uma vantagem mais considerável. Em bolas longas, 58% do Jobson contra 36% do Sanches. Em passes, o Jobson estava entregando mais do que o Sanches está entregando no momento. O que parece ser uma boa ideia. Mas aí você compara com o Giamota, ele não difere tanto do Jean. Não é que ele chegaria acrescentando mais qualidade em relação ao Jean, que, como vocês sabem, está longe de ser um craque. E que para mim não deve ser titular, muito menos no meio. Por exemplo, se eu falei no passe geral 81, o do Giamota é 87. Passes no próprio campo do Jobson 90, do Jean 92. E no outro campo de 71 do Jobson, pula para 76 do Jean, né?
só nas bolas longas que tem um aperto, que é 58 para o Jobson e 57 para o Jean. Então, em termos de qualidade do passe, ou pelo menos no acerto do passe, o Jobson não avança tanto estatisticamente o Santos quanto o Jean Mota, em relação ao Jean Mota, né? O que é um pouco preocupante, porque se eu não quero o Jean Mota titular, eu preciso de alguém que entregue mais. Então, não é que o Jobson vai solucionar a questão Jean Mota ou a questão Sanches. Ele é só mais uma peça que num bom dia pode ser superior aos outros dois, como o Sanches pode ser superior, enfim. É uma peça que mais adiciona algo do que super melhora essa situação. Agora, para a gente relembrar, é importante trazer também o posicionamento do Jobson, né? Eu lembro especificamente de um jogo contra o Goiás, que foi fora de casa, na Serrinha, não no Serra Dourada, né? No estádio menor que o Goiás joga, no Brasileiro do ano passado, em que ele faz uma partida muito ruim antes do meio-campo e uma partida muito boa depois do meio-campo. O Jobson tem essa divisão, né? O Jobson não é um marcador. Tê-lo escalado de zagueiro é um negócio absurdo contra o Atlético Mineiro. Lembra ano passado? O Jobson não é um marcador. O Jobson precisa jogar do meio-campo para frente, porque ele tem uma certa ousadia nos passes. Ele tenta passes que o Jean, o Sanches, até o Pirani não tentam, né? Ele tenta quebrar essas linhas de passe. E o Santos tem uma séria dificuldade. De repente, se você tira a responsabilidade de marcação do Jobson, coloca ele para frente para dar esses passes, ajudar o Pirani na armação, ter essa velocidade que eu mostrei no vídeo de análise contra o Juventude. Sim, foi uma derrota, mas eu mostrei algumas trocas de passe muito velozes. Tardelli de primeira, Batistão de primeira, Marinho de primeira. O Madison não era o Pará, mas com o Madison abrindo e voltando também deve voltar. Passe rápido assim, o Jobson talvez ajude. Ele é um cara lento, mas ele pode dar o primeiro passe. Ele achar esse primeiro passe quebrando e aí os jogadores de ataque armarem essa velocidade. Ele é um cara que tem essa visão desse passe do meio campo para frente. Defensivamente, eu não gosto dele do meio campo para trás. Não marque, tem passes um pouco ousados demais para o setor defensivo. Ele tem que jogar para frente, lá na frente. É um cara que pode entregar nisso. É um cara que se movimenta. Se a gente lembrar do jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores, saudades, volta, pelo amor de Deus, o Jobson é escalado como esse cara lá na frente, né? Ele não tinha responsabilidade de marcação. Tava o Pituca, tava o Sandri ali marcando na meia-lua. O Jobson era o terceiro homem de meio campo. Ele não fez uma grande partida armando, mas ele entrava na área. Criou possibilidades entrando na área. Ele sabe fazer isso. Não é um grande finalizador. Contra o Grêmio, inclusive, ele perdeu várias chances. Mas ele estava lá criando essas chances. A gente pode lembrar do gol contra o Defensa e Justiça, de cabeça. Do próprio gol contra o próprio São Paulo no Morumbi. Gols dentro da área. Ele é um cara que não tem medo de entrar na área. Então acho que a gente precisa relembrar disso também e que ele pode ser útil nesse sentido. Como eu falei que era um vídeo rápido, vai dar 8 minutos, vamos encerrar. Para mim o resumo é esse. Ele não vai resolver os problemas do meio-campo, mas ele pode ser uma peça útil do meio-campo para frente. Ele tem uma boa visão de jogo e sabe entrar na área. Não vai resolver marcação. Ele não é um cara para ser primeiro volante marcador. Isso ele não é. Então, a gente enxerga o Jobson assim e vamos ver como ele será utilizado pelo Carille. Aí a gente passa a fazer uma análise do que ele fez e não só do que pode fazer, tá bom? Tchau.